E agora a gente começa então a nossa janela de Octo, para não perder o costume, com o professor Gustavo Reis, sempre trazendo sua inteligência com muito bom humor. Boa noite, Gustavo. Tudo bem, Gustavo? E que fala também de inovação justamente e mobilidade, né? Olha só, não é nada contra o Nicolas, tá? Nós vamos combinar. Gurias, que bom conversar com vocês, gurias. É muito talento na câmera de uma vez só. É um negócio... Muito obrigada, Gustavo. Como é que vocês estão? Estamos ótimas. Já falamos hoje de mobilidade sobre diversos olhares. Mostramos duas meninas estudantes de engenharia que desenvolveram um novo tipo de asfalto, né? Isso aí. Mais forte, mais econômico, mais resistente e que estão só esperando aí uma oportunidade para conseguir desenvolvendo esse projeto. E a gente falou agora, a gente teve a reportagem da Tanira falando sobre essa nova regra, né? Que eu estava conversando aqui com a Nani, que eu achava que já era regra, né? Porque eu faço isso sempre. Os faróis nas rodovias durante o dia, né? Pelo menos baixo ali para uma segurança. E a gente tem agora com o Gustavo mais uma questão de mobilidade, também somada à inovação, né, Gustavo? E você sabe que essa lei me ocorre agora, né? Eu estava ouvindo logo antes da gente entrar no ar aqui a respeito dessa lei. No Canadá, eu estive no Canadá em 1996 e essa lei já era obrigatória desde então. Quer dizer, com perdão da falta de formalidade, digamos assim, em falar em lei obrigatória, porque se é lei tem que ser obrigatória, né? Mas de qualquer forma, é curioso, né? São comprovadamente e que não se resumem simplesmente a questões relacionadas, digamos assim, a bebida no volante, como é ótimo, né, que as pessoas têm feito aqui nas questões relacionadas à segura, por exemplo. Que bom que essas leis estão chegando aqui finalmente. Né? Mas fica a pergunta, por que será que se leva tanto tempo para colocar em prática práticas que são comprovadamente eficazes na redução dos acidentes, enfim. Quem já dirigiu no entardecer? Vocês vejam, coincidentemente hoje eu subi a serra acompanhando meu pai e ao voltei por volta de 5h30 da tarde. E é inacreditável que os motoristas entre as 5 e as 6h30, digamos, enfim, durante o crepúsculo, quando as pessoas já têm a sua visibilidade, digamos assim, bastante diminuída, elas não acendam os faróis, né? Coisa, é verdade. É mais ou menos como a gente sabe que acontece, sempre tem alguém a gente sempre conhece alguém assim e nos deixa angustiado enquanto a gente está pegando uma carona com ela, porque ela não limpa o limpador de para-brisa. Ai, que agonia! Eu já sou a mal educada que vai lá e taca. Não, é a questão da prevenção, né? Que a gente tem uma dificuldade muito grande aqui no Brasil sobre a prevenção, né? Seja na educação, seja na saúde, na economia, e a segurança não é diferente, né? A gente falava disso durante essa semana. Ontem a gente falou disso aqui também em relação à saúde. Aqui a gente tem uma dificuldade muito grande de prevenção. A se pensar que há pouco tempo atrás a gente nem usava o cinto de segurança. É verdade. Né, Gustavo? Vocês vejam, o exemplo mais emblemático e triste do nosso estado, eu não tenho nenhuma dúvida em afirmar isso para vocês, é que só se começou a falar em programa de prevenção e combate a incêndio depois da tragédia da Kiss. Isso é exatamente. Absurdo. Precisou acontecer uma tragédia para tomar a providência. Vamos mudar isso, né, por favor. Mas, enfim, eu escolhi um tema correlato, é um tema que tem a ver com a questão da mobilidade. Na verdade, foi uma coisa que aconteceu recentemente que me deixou muito feliz. Eu recebi um convite do meu orientador de mestrado, eu defendi minha dissertação de mestrado no ano passado, fiz um mestrado em design na Unicinos, que é parceira de Oxford, então até fico à vontade para falar. O meu querido orientador Gustavo Borba me convidou para participar de uma aula dele recentemente para ler um texto, né? Durante a semana e preparar uma apresentação sobre esse texto. Coincidentemente, eu acabei lendo um texto sobre o Uber, mas um texto que não questiona, enfim, as questões legais e as dificuldades que o Uber encontra em praticamente todas as cidades em que passa a operar, e inclusive o texto até fala por cima justamente nessa questão de que o Uber parece não ter preocupação
preocupações mais amplas com o combate a essas ações, a essas manifestações, por exemplo, de taxistas, porque eles têm consciência de que isso dá muita mídia grátis para o próprio. Sim. As pessoas falam muito nisso, e toda vez que tem protesto, por exemplo, de taxistas bloqueando ruas, o número de downloads do aplicativo dispara loucamente nas cidades onde isso acontece, porque as pessoas falam muito nisso, né? Que pena, é claro, que falam normalmente em função de algum episódio que ou compromete a mobilidade da cidade, no caso das manifestações, ou então envolve uma agressão, como aconteceu em Porto Alegre, mas enfim. O que me chamou a atenção mesmo no texto, gurias, se me permitem, o que me chamou a atenção no texto foi as possibilidades que abrem a partir do momento em que a gente tem um serviço funcionando como o Uber, conectando consumidores aos provedores desse serviço. E eles falam especificamente aqui no final do texto sobre essas questões relacionadas a futuro, sobre as questões relacionadas ao que podemos esperar além dos carros. E uma aplicação que faz todo sentido, se vocês forem parar para pensar, é nós incorporarmos um serviço de Uber para motociclistas que trabalham com teleentrega. Interessante. Vocês já pararam para pensar? Se o sujeito tem uma pizzaria na zona norte de Porto Alegre e ele contrata uma equipe própria de entregadores, alguém faz um pedido no Menino Deus, alguém faz um pedido em Ipanema, alguém faz um pedido no Partenon, por exemplo, e o sujeito está no Cristo Redentor, lá na zona norte. Esse motociclista, na melhor das hipóteses, se tiver sorte, vai conseguir realizar essas entregas em cadeia, todas elas de uma vez. Entrega inteligente, né? A última pizza entregue, se vocês forem parar para pensar, porque chega fria e normalmente é nossa, né? Ai, que pena que está tão ruim a conexão, né? Se disponível um serviço como nos moldes do Uber, que conectasse motociclistas e pizzarias, esse motociclista poderia fazer uma entrega da pizza da Zona Norte lá em Ipanema e, estando em Ipanema, poderia atender uma pizzaria da região, pagar uma em Ipanema e trazer para o Menino Deus. E aí, estando no Menino Deus, já consulta que pizzarias estão precisando de entrega naquele momento no Menino Deus, criando uma espécie de rede neural, se é que vocês me entendem, que faz com produtos, enfim, a alimentação, e a gente pode pensar em medicamentos, e a gente pode pensar em N outras aplicações que transformam serviços como esse em serviços, literalmente, serviços de infraestrutura urbana. E fazem as pessoas questionarem, assim como eu me questiono todos os dias, se é realmente necessário ter um carro. A gente para pensar, quem trabalha no mesmo lugar, quem não trabalha usando seu carro para circular pela cidade, normalmente usa o carro não mais do que meia hora por dia, talvez uma hora por dia, mora longe, e mantém o carro estacionado e aquele bem fica parado. Normalmente vai alugar um box, normalmente, enfim, vai ter gastos para além da gasolina e para além do desgaste natural do carro. Quando a gente começa a pensar na possibilidade de compartilhar o uso desses bens, enfim, dos bens relacionados à mobilidade, a coisa muda, e muda muito rápido, muda de figura, porque muda o nosso relacionamento com aquele fato, né? E para não dizer que eu não toquei no assunto, se vocês pararem para pensar, na Revolução Industrial, e isso está amplamente noticiado e documentado nos livros de história, na Revolução Industrial, quando as máquinas de tecelagem começaram a aparecer, houve uma revolta dos tecelões naquela ocasião. Não sei se eu não perdi o sinal de vocês, não, enfim. É pensar em inovação, né? Momento, mas de qualquer forma, Gustavo... houve uma revolta dos tecelões, e os tecelões invadiam as fábricas de tecelagem, né? As fábricas de tecidos, e incendiavam e queimavam. Sim. Porque diziam, o que vai ser de nós agora? O nosso modelo de negócio está ruindo. Pois é. Ao longo da história da humanidade, toda vez que a gente está vivendo um ciclo tecnológico intenso e altamente inovador, essas coisas acontecem e as pessoas se obrigam a se reposicionar diante das possibilidades que essas inovações trazem. Mas eu acho que
genial, eu fiquei com vontade de ser o pai. O pai não mais, né? Porque na verdade o pai é quem escreveu esse texto aqui, né? Mas de ser o pai dessa ideia do Uber para motociclistas que trabalham. É uma ótima ideia. E não tem como voltar atrás, né? Agora é só daqui pra frente. Abraçar a inovação e seguir em frente. Gustavo, a gente vai precisar encerrar, que a gente está acompanhando aqui com o Fernando Reis, o Fernando Muniz, desculpa. A cobertura das manifestos que está tendo aqui em Porto Alegre, em frente ao prédio da Zero Hora. Desculpa a gente te interromper, a gente segue com esse raciocínio na semana que vem. Sim. Muito obrigada pelas tuas ideias, como sempre. Obrigada. Sempre um beijo. Valeu. Obrigada.